Você, como paciente, sabe os seus direitos na hora de buscar uma consulta tanto via SUS quanto via particular? Pois é, para falar sobre esse assunto, para você saber dos seus direitos, está aqui comigo no estúdio a advogada doutora Laís Alencar. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Luciane, pelo convite. E é um tema importante, tanto para a população, mas saber mais os seus direitos. Doutora, é um tema que gera muitas dúvidas, né? Então tem muita gente querendo saber quais os direitos na hora de buscar uma consulta. Que direitos são esses, doutora? São regidos via lei? Então, não via lei. Por quê? O CFM, que é o órgão, que ele é uma entidade, então ele não tem a competência para editar lei. Ele é um órgão que ele estabelece as regras dos médicos, as regras dos profissionais da saúde. Ou seja, quem é médico, ele tem que obedecer os pareceres, as resoluções e as portarias que o CFM faz. Como o CFM ele não tem competência para editar lei, ele faz essas portarias, essas resoluções e essas. Aí os médicos, eles têm que obedecer essas regras. Então para especificar é melhor, é regra para o médico, porque se o médico desobedece uma resolução, uma portaria, ele pode infringir infração ética contra o CFM. Então, para explicar melhor, vamos falar sobre a questão das consultas, né? Eu acho que gera muitas dúvidas. Você fez uma consulta ali com o médico, você tem um período para retornar, para mostrar os seus exames, até mesmo para ele identificar se você tem ou não algum problema, ou qual a conduta que vai seguir diante dali, se tratando de uma consulta particular. Quanto tempo eu tenho para esse retorno? Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. O que é uma consulta médica? A consulta médica, ela é composta de anamnese. O que é anamnese? É quando você entra no consultório do médico e ele te pergunta qual o seu sintoma, qual é o seu histórico familiar. Enfim, você vai especificar para ele todas, é o seu histórico, né? É os seus sintomas, Para tudo. entender você ali naquele Isso. momento, né? Aí, após a anamnese, geralmente ele faz um exame físico. Só que algumas doenças, o médico ele não consegue chegar a um diagnóstico conclusivo somente com a anamnese e com o exame físico. Então, ele necessita de uns exames mais complementares, sejam eles ou de sangue ou de imagem. E aí, eles falam, olha, Luciane, eu vou te solicitar uns exames de imagem e assim que ele estiver pronto, você retorna. Sendo esse atendimento particular, é importante o paciente verificar se aquela clínica possui uma política de agendamento de consulta. O que é uma política de agendamento de consulta? É um documento no qual o médico já, assim que você, como paciente, entra em contato com o médico, a clínica já te envia antes mesmo da marcação de consulta as regras que regem aquela relação, ou seja, qual a forma de pagamento. Algumas clínicas só recebem espécie. E o prazo do retorno, se eu chegar atrasado meia hora, o médico ele vai me atender ou não? Qual vai ser o prazo dessa remarcação de consulta? Então, é importante o paciente se atentar a essa política de agendamento de consulta para ele saber quais são os seus direitos e suas obrigações também. Doutora, geralmente, né, não é via de regra, são 30 dias. Só que o que acontece? Se por acaso ele não conseguir fazer todos esses exames dentro desses 30 dias, o médico ele pode cobrar uma nova consulta desse paciente? Então, o que ocorre? O médico, o CFM não estabelece um prazo. Como eu te falei, o CFM não é lei. Né? Ele é lei para o médico, ele é lei ali para a classe médica que deve obedecer. Porque ele é o quê? Ele é uma entidade profissional. Então, ele regula os médicos que estão inscritos no CRM, Mas uma questão de regionais. ética, né? Então, o que ocorre? Há uma resolução 1958 de 2010, na qual estabelece que o médico é obrigado a terminar aquele ato médico, seja em um ou mais momentos. Vamos supor, você vai ao médico e reclama de uma dor de cabeça. Com a anamnese e os exames e o exame físico, ele não consegue fechar o diagnóstico. Ele te solicita alguns exames, você retorna com aqueles exames, só que os exames estão inconclusivos. Ele vai e ele tem autonomia de te solicitar outros exames. Quando você retorna,
na segunda ou na terceira vez, se ele ainda não fechou aquele diagnóstico, isso deve sim ser considerado retorno. Então, assim, equivocadamente, as pessoas acham que retorno é só uma vez. Não. Depende da autonomia do médico. O médico é completamente competente para estabelecer esse prazo, salvo nos casos do plano de saúde. Né? Porque nos planos de saúde, quando o médico vai aderir àquele plano, há um contrato. E a rede mais credenciada, o plano de saúde, ela estabelece um prazo. Olha, doutor, o retorno é de 15 dias, é de 30 dias. É claro que é importante, mas o médico verificar se esse prazo é compatível com a complexidade dos seus exames, porque às vezes é o endócrino, às vezes é o ortopedista, que requer uma quantidade de exame maiores e a disponibilidade do laboratório, do convênio autorizar. Então, assim, é o que eu sempre falo, é muito bom ter um certo jogo de cintura, tá? Houve um caso que uma cliente, veio um paciente até a clínica que eu assessoro, e o que aconteceu? Ela realizou um exame de imagem, a máquina aí quebrou, não teve como o resultado, e a empresa entrou em contato com ela e ela teve que refazer. Só que o dela era convênio. E quando ela retornou para o médico, ela já estava com 45 dias. E esse convênio específico estabelecia 25 dias para o retorno. E aí ela teve que entrar em contato e eu, como jurídico, entendi que não. Realmente, ela tinha a declaração, mas daquele laboratório de imagem, que realmente tinha ocorrido um erro. O que é possível acontecer em qualquer lugar. Nesses casos, doutora, como é que entra o advogado e quando entra o paciente? Ele pode se sentir lesado nesse sentido e buscar um auxílio de um advogado justamente em uma situação como essa, por exemplo? Porque, como a gente falou, tem lugares que dá 30 dias, né? E às vezes a pessoa passa desse tempo e o médico fala, não, é uma nova consulta. E às vezes é a continuação daquela consulta antiga. Sim, olha só, nesses casos é muito importante verificarmos a razoabilidade. O que aconteceu? O paciente é da cidade, exemplo, o paciente consultou hoje, o médico solicitou uns exames de imagem, o paciente não é de Barreiras. O paciente, ele só ligou, mas é na clínica em 2 semanas para remarcar, para marcar esse exame. Então, assim, tudo isso é razoabilidade e é autonomia do médico. Então, se o médico tem a política de agendamento de consulta, ela já está expressa o prazo. Só que, assim, eu sempre falo, gente, vamos mais questionar o paciente o que aconteceu. Porque, às vezes, ele não é daqui e ele precisa fazer jejum, ele precisa fazer um preparo para a realização daquele exame. E, além disso, às vezes, o convênio, ele demora a autorizar, o paciente, ele perde o ônibus que ele vai vir. Então, assim, é sempre bom ver o contexto e ter uma razoabilidade. Então, é sempre bom o paciente conversar com a própria clínica, né? Mostrar o que Sim, está acontecendo, até mesmo para cobrar os seus direitos, é sim. isso? E também é importante o paciente ele saber que existe um prazo, porque o que ocorre muito é que o paciente vai até o médico e o médico não consegue fechar o diagnóstico e após muito tempo, 60, 90 dias, já houveram vários casos do paciente retornar. Ah, doutor, eu não consegui fazer o exame. Mas por que você não conseguiu fazer o exame? Então, assim, nesses casos, o que determina realmente é a autonomia médica. Se o médico falar, não, esse exame é de fácil obtenção, você foi relapso, o médico tem, mas é total autoridade e autonomia, mas é para falar, é uma nova consulta. Ou seja, o paciente não tem só direitos, tem os deveres também, né? Tem sim. Inclusive, vamos supor, eu vou até um médico e reclamo de uma dor de cabeça. Ele faz a anamnese, um exame físico, e após ele fala assim, olha, eu preciso que você realize um exame de imagem. Quando eu retorno para esse mesmo médico com esse exame de imagem, eu falo assim, doutor, agora é o meu dedo que está doendo muito. Essa nova queixa, justamente, essa nova patologia já é uma nova consulta. E os pacientes acham que não, porque o médico está à sua disposição, só que o médico está à sua disposição para aquela dor de cabeça inicial. Ele precisa fechar o diagnóstico. Com esse meu dedo doendo, ele vai ter que fazer uma nova anamnese, um novo exame físico e fechar o diagnóstico. Então, é uma nova consulta. O médico pode negar atendimento, doutora? De retorno, você se De refere? retorno. Sim, sim.
Se ele viu que o paciente ele foi totalmente negligente com prazo, vamos supor, você faz uma cirurgia e você não pode mais pegar sol. Se ele vê nas suas redes mais sociais, você mais pegando sol, descumprindo as orientações médicas e você retorna depois, vamos supor, você faz a cirurgia e você tem que retornar em 30 dias, você retorna em 90 dias. E ele viu nas suas redes mais sociais, mas você descumprindo todas as recomendações mais após cirúrgicas. Sim, tá? Se não é urgência, é emergência, ele pode sim se recusar a atender esse paciente. Inclusive, é um direito do médico, tá? É uma prerrogativa dele. Aí, nesse caso, ele vai ter que fazer um relatório para você, para o paciente, mas levar para outro médico. E aí, a vida que segue. Todas essas questões jurídicas, elas cabem tanto para o SUS quanto via particular ou muda alguma coisinha? Muda, até porque o retorno do SUS, ele depende de uma agente específica, não é o médico que estabelece, né? E existe as agentes de saúde, o PSF, então assim, e isso depende da demanda daquela região. Assim que o paciente sai de um SUS, de um PSF, ele tem que se dirigir à agente de saúde dele e falar, olha, eu preciso retornar, eu preciso realizar esses exames. A agente de saúde vai tentar marcar os exames, se for via SUS, e assim marcar uma nova data. Só que isso depende de vários fatores. Já na via particular, não. Depende da política de agendamento de consulta do médico com essa especificação do prazo. Qual a orientação que você deixa para quem está acompanhando a nossa programação? Porque todos nós somos pacientes, né? Seremos um dia. Qual a orientação que você deixa para quem acompanha a programação? Sempre procurar um advogado especialista em direito médico, né? Eu atuo por médico, só que assim, toda vez que você procura um advogado especialista, esse advogado especialista, ele tem um olhar diferente. Ele sabe, mas como é que o judiciário vem analisando, como é que é uma questão resolvida extrajudicialmente. Então, assim, sempre procurar um advogado especialista, porque o generalista, dificilmente ele saberá essas questões tão específicas. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada.